Olá, bem-vindos a mais um estudo no nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Hoje é segunda-feira, dia de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Iremos iniciar o capítulo 23, intitulado Estranha Moral. Nesse capítulo, Kardec trabalhará os conceitos em que Jesus fala sobre a família. Se refere aos seus pais de uma forma que causa estranheza por conta das traduções do Evangelho. Veremos então o comentário de Kardec, especialmente sobre essas colocações do Cristo e qual o fundamento da sua fala em relação à divisão que ele traria por meio do seu Evangelho. Vejamos então as passagens do Evangelho que falam dessas questões, em que Kardec preferiu chamar de estranha moral, justamente por levantar a estranheza por conta das traduções. O primeiro trecho é intitulado Odiar os Pais. E a passagem diz o seguinte: Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Ainda, aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Kardec então vai comentar, especialmente nessas passagens, o que diz respeito à palavra odiar e o fato de Jesus falar de renúncia total, além do amor devido a ele maior do que aos familiares. Vejamos o que Kardec interpreta dessa passagem. Ele diz: certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Vejam que Kardec começa explicando que as falas raras de Jesus têm uma atribuição estranha às vezes por conta do sentido literal, mas isso não tira o caráter grandioso do ensinamento. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Então vejam que as duas explicações de Kardec para essas passagens que parecem contraditórias ou estranhas são as seguintes. Primeira explicação: que como o evangelho foi escrito depois que ele morreu, é possível que os discípulos tenham falhado na interpretação ou na lembrança das palavras exatas do Cristo. Segundo, que também não dispensa uma possibilidade, é que a tradução do evangelho do aramaico para o grego, para o latim e etc., trouxe essa alteração de sentido, até porque o vocabulário da língua hebraica é muito complexo. Uma mesma palavra tem vários significados, conforme Kardec ainda explicará. Basta que um erro se haja cometido uma vez
para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese, qual seja de falha na tradução ou na cópia do erro cometido pelo primeiro tradutor. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Então vejam que o raciocínio de Kardec é que não adianta a gente discutir se Jesus realmente usou a expressão odiar, mandou odiar os seus pais ou não. Essa é uma discussão inútil porque é totalmente contrária aos fundamentos da doutrina cristã. Então não merecem as discussões nem comentários como se fosse verdade essa frase. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou, e em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida, neste mundo, a conserva para a vida eterna. É indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Então vejam que Kardec traz uma outra passagem do Evangelho para demonstrar que as expressões utilizadas muitas vezes não trazem a interpretação que nós temos na nossa língua. Odiar, portanto, não tem o mesmo significado para as expressões utilizadas no Evangelho. Prossegue Kardec, a língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênese, designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Então vejam, a língua hebraica, como eu já tinha adiantado, tem palavras com mesmos significados ou com várias significações. Exemplo dado por Kardec. No Gênese, quando o texto se refere à criação, ele vai dizer do período em que pode tanto ser a passagem de um dia quanto um período de tempo maior. Daí mais tarde a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Então vejam o raciocínio e a lógica de Kardec. Ele demonstra pelo argumento, pela demonstração dos fatos lógicos, que muitas vezes no Evangelho palavras exprimem significados diferentes, como o camelo querendo referir-se ao cabo, na passagem que diz que o rico não entraria no reino dos céus pela dificuldade, da mesma forma que um cabo não passa num buraco de uma agulha. Então ele demonstra aí com outro exemplo sobre os significados das palavras e os possíveis erros nas traduções. Da mesma forma que o dia, quando se refere no Gênese, sobre a criação do mundo. A observação que consta aí no Evangelho, nesse asterisco, é a seguinte: non odite em latim, kai ou misei em grego, não quer dizer odiar, porém amar menos. Então vejam que o próprio Evangelho já traz uma possível significação do termo odiar. A tradução se equivocou. Não era para o tradutor utilizar o termo odiar, mas sim amar menos. Esse é o significado real. O que o verbo grego misen exprime, ou misain, eu não sei falar grego, perdão, ainda melhor o expressa o verbo hebreu, de que Jesus se há de ter servido. Então, no grego é ainda mais clara essa expressão de amar menos e não odiar. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente.
tanto quanto a um outro. No dialeto siríaco, do qual, dizem, Jesus usava com mais frequência, ainda melhor acentuada é essa significação. Então vejam, o Evangelho traz um estudo aprofundado sobre a origem da língua hebraica e inclusive os dialetos utilizados pelo próprio Cristo, que ele preferia usar, o dialeto siríaco. E nesse dialeto, de fato, a expressão traduzida não é odiar, traz muito forte o sentido de amar menos. Nesse sentido, aqui o Gênesis, mais uma vez, capítulo 29, versículos 30 e 31, diz: E Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia. Jeová, vendo que Lia era odiada, olha o termo odiado de novo aí, demonstrando claramente que a expressão verdadeira é aquela que faz a comparação, amar alguém mais do que outrem. Então, o sentido real da expressão é amar os familiares mais do que Jesus. É aí que ele traz o real sentido e faz muito mais sentido para nós. É evidente que o verdadeiro sentido aqui é menos amada. Assim se deve traduzir. Em muitas outras passagens hebraicas e sobretudo siríacas, o mesmo verbo é empregado, no sentido de não amar tanto quanto a outro, de sorte que fora contrassenso traduzi-lo por odiar, que tem outra acepção bem determinada. O texto de São Mateus, aliás, afasta toda dificuldade. Essa nota é do Sr. Pesani, que fez esse estudo aprofundado, nos trouxe os dados históricos de língua para demonstrar que o termo correto não é odiar, e sim amar menos, num efeito de comparativo entre duas pessoas. Prossegue Kardec: cumpre ao demais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Então, além da tradução, além da pobreza da língua hebraica, nós também precisamos considerar os costumes daquele povo. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia, e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, e que para manter a exatidão se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Então vejam que Kardec aprofunda no conhecimento da interpretação da língua, incluindo aí os costumes, explicando que há palavras que dão mais ênfase do que outras e com isso há mudança de sentido. E ainda palavras que vão perdendo o seu valor com o passar dos séculos. Então está mais do que demonstrado que algumas passagens evangélicas possuem termos, expressões ou palavras ultrapassadas para o tempo, que perderam o seu sentido ou que hoje possuem sentido diverso. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Então ficou mais do que claro que o termo que Jesus utilizou não foi odiar. Não faz nenhum sentido pensar que Jesus mandou os homens odiarem as suas mulheres, os pais, os seus filhos e vice-versa.
A expressão correta é amar menos ou amar mais um do que o outro. Vejamos mais uma passagem que fala de abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado, pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. São Mateus capítulo 19, versículo 29. Mais uma passagem. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. São Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. Mais uma passagem. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Vejamos então a explicação de Kardec sobre essas expressões de abandonar a família para receber muito mais e o reino de Deus. Ele diz: sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Vejam então que mais uma vez Kardec demonstra que devemos buscar o real sentido das expressões usadas pelo Cristo. Nessas passagens lidas, ele diz que fica claro que a intenção de Jesus era priorizar os interesses da alma, do espírito, a vida espiritual em detrimento da vida física, os interesses do espírito em detrimento dos interesses pessoais e mesquinhos da carne. É por isso que ele irá dizer que aquele que abandona o egoísmo, o orgulho, os interesses da carne, entraria no reino dos céus. E isso é uma verdade. O Espiritismo, o Consolador prometido pelo Cristo, que vem resgatar o sentido real dos seus ensinamentos, diz exatamente o mesmo. Devemos buscar na terra os interesses da alma, fazer o bem, cumprir os nossos deveres, observar a postura cristã do Evangelho do Cristo, para que possamos colher frutos no mundo espiritual superior amanhã. É o mesmo ensinamento, até porque resgata os ensinamentos de Jesus e demonstra claramente que Jesus ensinou nesse sentido. Não é menosprezar a família, não é deixar de cumprir seus deveres na família, é priorizar os interesses da alma. Ele diz: não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Então vejam que pergunta interessante Kardec faz. Ele compara essa prioridade que devemos dar ao sentimento patriota. Ele está perguntando: nós não temos o mesmo sentimento de priorizar a pátria ao invés da família? Porque à época de Kardec, o sentimento patriota era muito mais forte que hoje, a depender da nação. E de fato, nessa época, as pessoas priorizavam o amor à pátria do que o amor à família.
Mas isso não significa que ninguém amava a sua família. É questão de prioridade numa eventual guerra, numa necessidade de defesa dos seus direitos perante uma ameaça externa. Então ele faz essa comparação. É o mesmo pensamento de se priorizar o amor à pátria do que o amor individual na família. Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Olha a pergunta de Kardec demonstrando de forma muito lógica o argumento de que não é condenável pensar assim. Da mesma forma, nós devemos sim priorizar os interesses da alma em detrimento dos interesses particulares de nossa família. Muitas vezes, o egoísmo de se priorizar somente a família não observa o sentimento de fraternidade cristã, já que, conforme aprendemos no Evangelho e no Espiritismo, todos fazemos parte da mesma família espiritual. Não se lhe reconhece, ao contrário, continua Kardec, grande mérito em arrancar-se às doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade para cumprir um dever? É nobre aquele que deixa a felicidade da família, a tranquilidade do lar, para lutar pelo interesse coletivo, para cumprir um dever perante a sociedade. É um gesto nobre. É que então há deveres que sobreelevam a outros deveres. É questão, portanto, de prioridade. É questão de hierarquia de deveres. Não que um anule o outro, ou não que abrace um e despreze o outro. É simplesmente questão de hierarquia. Um dever está acima de outro. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Vejam como o argumento de Kardec é muito lógico. Uma moça que deixa sua família para casar-se com seu marido está abandonando o lar, mas está cumprindo um dever. É o mesmo sentido. Não há nenhuma condenação nessa atitude. O afastamento não rompe a afeição, não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Então vejam que interessante, Kardec está dizendo, mesmo que seja mantida a tradução literal, sem substituir as expressões pelas expressões corretas, ainda assim o sentido de abandonar a família, abandonar os interesses egoístas para priorizar os interesses da alma, não está errado, não está equivocado, não contradiz o Evangelho. Diferente do termo odiar que a gente viu agora há pouco. O termo odiar, sim, está errado. Esse, porém, de abandonar, renunciar, mesmo que a tradução não seja ideal, ela não entra em contradição com as palavras do Cristo, porque está simplesmente se referindo à observância do dever cristão, à observância do dever daquele que prioriza a sua evolução, a evolução dos seus, da sociedade, ao invés de se preocupar apenas com os interesses particulares. Então, está mantida a prescrição de honrar o seu pai e a sua mãe, ainda que conste essa fala do Cristo de que aquele que renuncia aos deveres familiares para seguir Jesus herdará o reino dos céus. Não é menosprezar os deveres, mas sim renunciar
aos interesses mesquinhos. Não há renúncia de dever familiar, há renúncia de interesses da carne. É uma grande diferença. Prossegue, então, o ensinamento de honrar pai e mãe, em ter afeto com os filhos e com os pais. Com mais forte razão, não o seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, um exagero, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Então vejam que Kardec demonstra que Jesus utilizou-se de uma hipérbole. Como sempre fazia, no sentido figurado das suas falas, ele queria assustar, queria deixar marcado, ele sempre usou essa técnica de exagerar para chamar a atenção para os seus ensinamentos. Então foi uma hipérbole, um exagero na expressão de que as pessoas devem abandonar, renunciar à família. É no sentido de ocupar-se com a vida futura, com a vida espiritual. E para tanto, é necessário honrar pai e mãe. Por isso não há contradição. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Então veja que Kardec está demonstrando que tem outro fator que influencia nessa fala de Jesus. O fator, como ele disse, de costume do povo. O costume do povo na época não tinha uma ligação tão forte do seio familiar como hoje nós vivenciamos. Era comum esse abandono da família para viver a sua vida, para tocar os seus negócios. Então, se Jesus não se utilizasse dessas palavras, não haveria um choque para o povo da época. E ainda se utilizando desses termos, não chocou o povo, porque o povo já tinha essa concepção de abandonar a família, de priorizar outros interesses ao invés da família. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. É por isso que nós temos que retornar ao conceito inicial tratado por Kardec, de que não podemos analisar as escrituras e os textos sagrados com a visão de hoje, porque a visão de hoje avançou em muitos setores. Então não há por que manter uma interpretação de uma época antiga, em que os valores eram outros. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias, como as raças, se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não enxertem uma nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. Então, além de tudo o que ele disse, ele demonstra que a separação faz parte. Inclusive, na nossa sociedade moderna, a separação faz parte, é aconselhável para que o indivíduo ganhe maturidade emocional, saiba se virar sozinho, tome suas próprias decisões, busque o seu próprio sustento. Então, ainda na sociedade atual, nós conseguimos compreender essa questão da separação. Diz Kardec, aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. Por isso Jesus trouxe esse ensinamento, para priorizarmos o ponto de vista espiritual. Até hoje, nós priorizamos o ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito, e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Então vejam que o Espiritismo cumpre a sua função de consolador, daquele que resgata o sentido real das palavras do Cristo, porque o Espiritismo demonstra que os interesses do Espírito estão mais condizentes com os laços de afeição verdadeiros,
que são os laços entre os espíritos. Sem menosprezar os laços familiares, mais uma vez, porém demonstrando que os laços de família muitas vezes são laços vinculados à expiação e os laços espirituais são os laços verdadeiros, pessoas que realmente se amam. Os laços espirituais, portanto, não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Então vejam que Kardec, além de trazer todo o contexto histórico, de língua, de costumes, de explicação racional das expressões utilizadas, ele traz um ensinamento moderno do Espiritismo de que os interesses da alma estão mais afeitos aos laços espirituais, à família espiritual. Então não há nenhum absurdo na fala do Cristo. Ele está se referindo à vida verdadeira, aos laços verdadeiros do espírito, e não aos laços da terra, aos interesses terrenos. Vejamos ainda mais um item, intitulado Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mais uma passagem do Evangelho que necessitará da interpretação de Kardec. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Vejamos mais uma passagem que aparenta contradição, aparenta um Jesus que ignora os laços familiares, que menospreza a relação de um filho com seu pai, que menospreza a honra que se deve dar ao falecido pai. O que será que Jesus quis dizer ao referir-se a esse mancebo, determinando que ele não enterre o seu próprio pai? Kardec diz: que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Então vejamos, Kardec irá explicar o sentido espiritual dessa passagem. Ele começa dizendo que Jesus não menospreza o dever filial, a piedade filial de um filho que quer enterrar seu pai. Primeiro, nós temos que considerar os costumes da época, como já falamos, e que as circunstâncias em que foram ditas essas palavras trazem um conceito mais profundo, um conceito espiritual. Vejamos que conceito é esse. Diz Kardec: a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. Então vejam que ele começa explicando que o sentido espiritual dessa passagem é que a vida principal é a vida espiritual. Que nós estamos aqui temporariamente e que reencarnar é como se fosse uma morte para o espírito, já que a vida espiritual é muito mais rica, esplendorosa e bela. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito. Verdadeiro grilhão, algema, que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira. É pela lembrança o espírito ausente quem o infunde. Então vejam, Kardec está demonstrando que a vida espiritual é a vida verdadeira e que, por isso,
O fenômeno da morte do corpo físico não merece homenagem. O que merece homenagem, honra, respeito é a lembrança do espírito que se ausentou pela morte do corpo. Ele demonstra então que enterrar o corpo físico não tem importância se comparada à grandeza do espírito que deixou aquele corpo e segue vivo. Kardec está demonstrando que Jesus menosprezava o corpo físico, ensinando para aquele jovem que o enterro do corpo não tem valor nenhum para o espírito que deixou aquele corpo. É louvável que se realize o enterro, que se preste as homenagens, mas elas não têm tanta importância. Até porque o corpo apodrecerá no cemitério, enquanto o espírito liberto estará muito longe dali, cumprindo atividades belíssimas, se é um espírito que se ocupa dos interesses da alma, né? E continuará seu progresso. Aquele corpo é só mais um que ele se utilizou nas suas inúmeras jornadas. Esse é o sentido real dessa passagem. Deixa o morto ser enterrado, o corpo ser enterrado. Preocupe-se com a sua alma, até porque a alma do seu pai está liberta desse corpo. Esse o real sentido da palavra de Jesus. Diz Kardec, ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou, e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Então é o mesmo sentimento e pensamento em relação aos objetos que o falecido se utilizou. Tem gente que guarda como uma relíquia a roupa do falecido, os objetos que ele usou. Não tem importância. Já passou, foi temporário. Nós não devemos dar esse sentido de homenagem a objetos ou ao próprio corpo físico que apodrece no cemitério. O espírito está liberto e continua vivo. O corpo é apenas uma vestimenta temporária. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Vejam que ensinamento belíssimo e profundo, emocionante mesmo, porque nos demonstra como a vida é passageira, temporária e insignificante se comparada à eternidade da alma imortal. A alma não morre, o corpo sim. Então, o verdadeiro sentido no ensinamento de Jesus é o estímulo que ele dava ao jovem: não se preocupe com o corpo do seu pai, porque ele vive. O corpo foi utilizado, cumpriu seu papel, mas o seu pai não está mais ali. Então, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Também há, antes de passar para o próximo item, uma interpretação interessante, que, se eu não me engano, está nas obras de André Luiz, ou foi um ensinamento trazido por Emmanuel. A expressão deixar os mortos enterrar seus mortos também pode ser compreendida como a vibração, a lei de atração. Espíritos vinculados à carne, ao atraso moral, aos interesses mesquinhos, atraem para junto de si espíritos que pensam da mesma forma. Então seria como que um alerta de Jesus para que nós não nos contaminemos com aqueles que estão mortos para as virtudes, mortos para o sentimento enobrecedor, divino. E aí ele estaria afirmando: deixa quem está morto
andar com quem está morto. Não se misture, não se deixe contaminar por aqueles que estão mortos, no sentimento, aqueles que estão mortos nas virtudes. Mas Kardec não fala desse sentido. Ele fala do sentido da vida verdadeira, de que o corpo não passa de uma vestimenta temporária. Encaminhando-nos então para o final do estudo de hoje, vamos analisar mais um trecho. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Jesus disse, nesse trecho relatado por São Mateus, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. São Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Só pela leitura dessa passagem a gente percebe o quanto ela é forte e o quanto ela é profética. A gente não precisa sequer da palavra de Kardec para entender que esse trecho é muito mais profundo do que aparenta. Mas vejamos o que Kardec diz. Antes disso, vejamos mais um trecho. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Nós conseguimos vislumbrar nessa passagem que o sentido das palavras de Jesus era que o seu evangelho traz divisão mesmo. É fácil de enxergar isso, não é? Numa mesma família, haverá aquele que é cristão verdadeiro e o outro que não. Aquele que é materialista, ateu, que não acredita em nada, não acredita na vida espiritual. Então essa divisão é natural. É uma divisão de crença, de aprendizado, de evolução. Então a divisão aqui, a gente ainda vai analisar o que Kardec diz, mas claramente Jesus está se referindo às diferentes crenças dentro da mesma família, às diferentes visões. Não é assim? Recentemente vivemos muita divisão em relação à política, em relação à pandemia do Covid e tantas outras questões, mais recentemente da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Quantas pessoas pensando diferente dentro da mesma casa? Divisão causada pelo cristianismo, pelo evangelho. Por quê? Aquele que se converte não pensa mais igual ao materialista, ao ateu que não cumpre seus deveres, ao mal. Mas vejamos o que Kardec diz. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Relendo essa passagem, a gente pode também enxergar, né? Jesus tem pressa de que a palavra do Evangelho se acenda no coração dos homens. É o fogo aqui representando a fé, representando esse ânimo que o cristão tem quando é tocado pelo Evangelho do Cristo. É como um fogo mesmo. Por isso Jesus queria que se acendesse logo o fogo da fé, o fogo da virtude no coração dos homens.
Kardec diz: não estarão essas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Kardec também entendeu. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia. Consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Então vejam que Kardec já traz que há um sentido real por trás dessas palavras, que foi mesmo Jesus que disse, e não há blasfêmia, quando ele diz que traria a espada para a divisão e que o fogo deveria se acender logo na terra. Muitos podem utilizar essa expressão para pregar a violência, a guerra santa, como já fizeram, mas esse não é o real sentido. Kardec prossegue: toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Vejam, a ideia de Jesus foi revolucionária, eu sempre falo isso, mas a revolução de Jesus não era na política, na sociedade romana e hebraica. A revolução era no sentimento, era uma nova visão sobre o amor divino, não mais o olho por olho e dente por dente, mas o perdão das ofensas, o perdão dos inimigos, o amor aos inimigos. Então, a ideia nova trazida pelo Cristo tinha muita resistência, porque era grandiosa. Quanto maior a ideia, maior resistência da sociedade. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certo de que lhes falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Vejam que frase bem construída de Kardec. Ele diz: quando a ideia é frívola, quando a ideia não tem fundamento, não tem um núcleo essencial que converte os corações, ninguém liga para uma ideia nova, destituída de força moral. Porém, quando essa ideia nova traz um pressentimento que as pessoas vão adotá-la, abraçá-la, segui-la, isso traz desespero para quem quer manter a ordem das coisas como estão. E aí, essas pessoas passam a perseguir os adeptos dessa nova ideia. Foi exatamente o que aconteceu com o cristianismo, com o espiritismo também, em que há um grande combate para que essas ideias novas não sejam aceitas pela população. Então Kardec demonstra que a ideia do Cristo nova, a revolução no sentimento, a revolução na moral da humanidade, traria uma resistência também fortíssima daqueles que não desejavam a mudança do coração dos homens, que desejavam continuar dominando o povo para a satisfação dos seus interesses pessoais. Então Kardec demonstra que Jesus, sim, sabia que iria trazer divisão porque a sua ideia era revolucionária. Assim, pois, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Então, se a gente se utilizar desses aspectos, desses parâmetros que Kardec traz
para analisar a ideia nova do cristianismo, a gente pode concluir se a ideia é grandiosa ou não. Vejamos. A ideia do cristianismo, a ideia, o evangelho trazido pelo Cristo, traz uma emoção na sociedade em que ela surgiu? Sim, isso é fato. Trouxe uma emoção para as pessoas. Trouxe violência na oposição? Sim, os cristãos foram perseguidos por mais de 300 anos depois da morte do Cristo, assassinados, levados aos circos romanos, mutilados, torturados, jogados às feras, utilizados como combustíveis de postes públicos em que se ateavam fogos para iluminar a noite romana. Então trouxe violência na oposição à ideia cristã. Houve persistência na ira de seus adversários? Também. Então isso tudo demonstra, pelos critérios que o próprio Kardec traz, de que a ideia do Cristo é de fato grandiosa. Ele diz: Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. A ideia de Jesus combatia a ideia atrasada dos fariseus e dos sacerdotes, dos doutores da lei, que queriam continuar dominando o povo pela ignorância do conhecimento da divindade, das escrituras. Então eles combateram Jesus. Imolaram-no, portanto, certos de que matando o homem, matariam a ideia. Foi o maior erro deles. Muitos dizem isso, né? O maior erro dos doutores da lei, dos fariseus, foi ter assassinado Cristo. E Jesus sabia. Por isso a morte de Jesus era necessária. Somente o seu assassinato proporcionaria essa mudança na sociedade, espalharia a doutrina. Esta, porém, sobreviveu porque era verdadeira. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais escarniçados inimigos em Roma, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Então vejam que Kardec comprova que a ideia cristã era tão grandiosa, tão revolucionária e divina, que acabou contaminando até mesmo aqueles que o perseguiam, como Saulo, que se converteu, como o imperador Justiniano, que tornou, Constantino, né, que tornou o cristianismo a religião oficial de Roma anos depois. Então a ideia grandiosa do evangelho combatia essas crenças seculares a que os doutores da lei se apegavam por interesse. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Então, todo o argumento de Kardec comprova a grandiosidade da palavra do Cristo, a sua ideia nova, que converteu os corações e trouxe temor para quem queria que as coisas continuassem como estavam. Na corrupção de Roma, na dominação da população pelo medo, pelo temor e pela ignorância, e na falta de amor nos corações humanos. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, é teimoso o interesse, jamais cede à evidência, irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala,
porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro, ele se lhe agarra e o defende. Então vejam que Kardec traz toda uma argumentação para mostrar que o paganismo sentiu-se ameaçado pelo cristianismo, porque já estava em declínio, não havia como combater as luzes da razão, e as pessoas praticavam essa crença só na forma, não havia mais o conteúdo. Ninguém mais acreditava de fato. Apenas por interesse pessoal sustentava as mesmas práticas ultrapassadas e enfadonhas do paganismo. Mas como havia interesse, eles se irritaram com Jesus. Não aceitavam que as suas ideias fossem demonstradas como equivocadas. E mesmo sabendo que estavam errados, eram muito teimosos. Até hoje é assim. Kardec diz: Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto parecida à doutrina do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época essa doutrina, no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra, na Grécia? É que ainda não chegara o tempo. Sócrates também foi assassinado. As suas ideias novas também causaram desespero a quem queria manter o status quo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. Então Sócrates também foi assassinado porque a sua crença, a sua filosofia tentava combater um paganismo no seu ápice. Não havia declínio do paganismo nessa época. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Então olha que interessante esse apontamento de Kardec. Ele diz que Sócrates e Platão não foram ouvidos na sua época porque o paganismo ainda triunfava. Quando Jesus veio, o momento estava mais propício para as pessoas aceitarem uma ideia nova. E apesar de muitos ainda teimarem, muitos também começavam a assimilar essas ideias novas. Sócrates e Platão, porém, não encontraram solo propício para isso. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Daí o nascerem sem demora numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Então Kardec traz o histórico pós-Cristo. As pessoas não entenderam as palavras dele, até porque ele se utilizava de alegorias e de parábolas, de figuras de linguagem, e isso trouxe divisão. Isso trouxe muitas seitas, cada uma interpretando a verdade do Cristo ao seu modo. Esquecendo-se então o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor do próximo, aquelas seitas lançaram anátema umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Olha que cenário terrível. Depois do Cristo, as seitas começaram a brigar. Eu que ensino a verdade, eu que sou cristão verdadeiro, esquecendo a pedra angular de Jesus, que ele fixou: caridade, fraternidade, amor ao próximo. Essas seitas se esqueceram disso e umas aniquilaram a outras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos.
É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Não é assim até hoje? Recentemente, não tivemos um atentado terrorista baseado em guerra de religião. São as mais atrozes e bárbaras, que possuem maior barbárie. Eu nem vou citar aqui, né, para não baixar a vibração do estudo, mas nós estamos acompanhando uma guerra terrível, também lastreada no sentimento religioso equivocado, esquecendo-se dos ensinamentos de Jesus, que eles sequer consideram, e muito menos de Maomé, que é quem eles seguem, mas de forma equivocada. Então, até hoje, as religiões se perseguem, se esmagam a depender das seitas e do fanatismo, esquecendo-se do verdadeiro sentido que as religiões devem possuir. Kardec então pergunta: cabe a culpa à doutrina do Cristo? Mais especificamente as guerras santas, né, as guerras causadas pela Igreja Católica, pelas perseguições da Inquisição. Cabe culparmos Jesus por isso? Não. De certo que ela formalmente condena toda a violência. Jesus, a doutrina dele, condena a violência. Como entender a Inquisição como algo ordenado pelo Cristo? Ou que o Cristo concorde? Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que ao contrário lhes disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Como Jesus era doce, como Jesus é doce e amável. Disse-lhes outro sim: quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Então Kardec traz de uma forma muito bela que Jesus nunca trouxe a espada como violência, como morte, como assassinato e divisão religiosa pela guerra e pelo conflito armado. A divisão era no sentimento daqueles que se converteram em relação aos que não se converteram. Senão ele tinha ensinado, justamente como se extrai de muitas passagens do livro dos árabes, né, dos muçulmanos, verbos no imperativo determinando aos seguidores que matem, né? A expressão matar está muito constante no Evangelho, no livro sagrado dos muçulmanos, né? No Alcorão. Então Jesus foi o contrário, jamais ele disse nada nesse sentido. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria, Jesus sabia. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Ele sabia que tudo isso aconteceria, por isso preparou com essa argumentação e essas palavras. A inferioridade da natureza humana era algo que não deixava dúvidas quanto ao uso indevido da palavra do Cristo para levar destruição e guerra. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. O cristianismo saiu puro do uso indevido da palavra de Jesus para levar morte. Jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dela abusaram. A igreja
Apostólica Romana abusou do cristianismo. O cristianismo sai purificado e a igreja manchada na sua honra, porque abusou. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Kardec então explica: quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este. Então agora a gente vai ver de fato o que Kardec entende com essa divisão. Não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Então, como eu havia adiantado, essa divisão que Jesus falou é a divisão que o cristianismo provoca mesmo quando alguém se converte a essa crença e outro não. E além disso, vai além dessa interpretação, porque Jesus sabia que se utilizariam das suas palavras para levar a espada, a guerra. Então ele estava profetizando. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Então veja que a interpretação de Kardec do fogo purificador não é a que eu enxerguei como fogo da fé no coração dos homens, como fogo do bom ânimo da conversão, que também pode ser analisada por esse lado, Mas Kardec vê muito mais o fogo que Jesus se refere a um fogo purificador, a um fogo resultante desses conflitos, mas que limpa o campo, limpa a terra, depura por meio da verdade. A guerra sucederá à paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, o fogo seria esse momento de transição. Guerra para a paz, ódio para a fraternidade, trevas para a luz. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, que nós, espíritas, acreditamos se tratar do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, o Espírito de verdade, que resgata o real significado das palavras do Mestre. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender. Porá termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados afinal de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até ao seio das famílias. Reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Então ele traz aí a função do Espiritismo, nessa nova tradução da palavra do Cristo, de que o Espiritismo vai trazer a união, vai afastar essa perturbação da luta entre irmãos, porque dará luz à vida verdadeira, que é a vida espiritual. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Então, pela bandeira da caridade, que é o que o Espiritismo prega, não é? Fora da caridade não há salvação. A terra, então, se libertará dessa desunião e dessas guerras que estamos vendo desde que Jesus deixou o contato físico conosco. Já finalizando, então, o nosso estudo, vamos para os últimos parágrafos. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo.
Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Então, como eu falei lá no início, tanto o cristianismo à sua época quanto o espiritismo hoje também contrariam interesses de quem não quer mudanças. O espiritismo também traz essa ideia nova, essa ideia de resgate dos princípios cristãos, trazendo consigo o combate daqueles que não aceitam novas ideias. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. Hoje os espíritas não são assassinados, não são levados a arenas para serem mortos. São perseguições de ordem moral as que nós sofremos, mas está próximo o seu fim. As primeiras perseguições duraram séculos. Estas, contra os espíritas, durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Olha que bonita então essa profecia. Porque o espiritismo não sofrerá uma perseguição tão longa? Porque as luzes do espiritismo surgem no mundo inteiro pela mediunidade. Não somente pelo espiritismo, mas outras religiões que acreditam na vida espiritual, que atestam a realidade da vida espiritual e da comunicação com os espíritos. Então a perseguição será menor. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. Então, finalizando esse trecho de divisão, de espada, fica muito claro pelas palavras de Kardec que Jesus estava prevendo as lutas e as guerras santas em seu nome indevidamente e que a sua doutrina provocaria essa divisão no seio familiar entre aqueles que acreditam e os que não acreditam. Além disso, Jesus não se referia a uma ação sua de estímulo à violência, à guerra, mas sim profetizando o mau uso dos seus ensinos. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Então, como última comparação, Kardec diz que Jesus é como um remédio que se dá a um doente. O remédio cura, porém, antes de curar, provoca uma crise no doente, que é o combate do remédio para com a doença. Então, esse é o verdadeiro significado dos dizeres do Cristo em relação à divisão e à espada. Finalizamos então esse capítulo 23, agradecendo a todos que assistem e nos acompanham, agradecendo a espiritualidade amiga que nos inspira para falar do Cristo, e espero que tenhamos compreendido que não há estranha moral nas palavras de Jesus, que todas as suas alegorias e figuras de linguagem utilizadas tinham o seu propósito naquela época para aquele povo específico e que nós hoje podemos compreender pela leitura nova dada pelo Espiritismo em relação ao pensamento divino de Jesus e a sua intenção real quando proferiu essas palavras. Agradecemos mais uma vez então aos amigos e pedimos aos bons espíritos, aos mentores, aos coordenadores da atividade intelectual do Espiritismo, para que nos abençoem na explanação, na divulgação dessa doutrina que me libertou e liberta tantas pessoas todos os dias. Que nós todos possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus na sua real acepção, no seu real sentido, e que a cada dia apliquemos esses ensinamentos em nossas existências,
afastando o mal de nossos corações, combatendo as más inclinações e lidando com essa divisão natural provocada pelos ensinamentos de Jesus no nosso seio familiar, na nossa convivência no trabalho e na sociedade em geral. Graças damos ao nosso Mestre Jesus, que veio até nós trazer uma doutrina tão maravilhosa que revolucionou os corações humanos, levando o cristianismo a todo o globo e agora novamente resgatado, libertando os corações daqueles que ainda não despertaram, mas que começam a enxergar as claridades do nosso Mestre Divino. Muito obrigado, amigo Jesus, e que o teu amor prossiga a abençoar e envolver a terra, silenciando os canhões, os mísseis e a violência da guerra, para que possamos atravessar esse momento e chegar ao mundo pacificado, prometido pelo Senhor, que prepara o terreno a fim de nos receber. Os mansos, os brandos e os pacíficos, que herdarão essa terra pacificada, num estado de recuperação por conta dessa doença terrível provocada pelos interesses passageiros dos dominadores. Que Maria Santíssima, Mãe das Mães, continue a nos abençoar, a nos resgatar nos antros mais espessos e escuros da dor e do erro, do desespero e do suicídio, para que cada vez mais pessoas se convertam e possam desfrutar de um mundo novo que se aproxima. E nós, cristãos, espíritas cristãos, estejamos sintonizados com essa energia renovadora e revolucionária que se aproxima cada vez mais da terra, atraindo para junto do seio do Pai aqueles que verdadeiramente amam a justiça e, nas palavras do Cristo, cumprem a vontade do Senhor. Graças damos a Ti, Mestre amigo, e que assim seja. Muito obrigado a todos que nos acompanham e até o próximo estudo, em que continuaremos a analisar a trajetória de André Luiz junto à crosta terrestre. Semana que vem, continuaremos com o estudo do Evangelho e das demais obras do Pentateuco kardeciano. Um forte abraço a todos e até mais.